3, 2, 1, gravando. Ministro, o seu encontro aqui na Confederação Nacional de Serviços foi uma coisa muito importante, porque demonstra que o novo governo, que, como o senhor falou, assumiu quando o país estava na beira do abismo, e hoje nós sentimos que o Brasil saiu da beira do abismo, caminha por um bom caminho, que na Confederação Nacional de Serviços o senhor mostra, vindo aqui na nossa casa, a importância que a parte de serviços começa a ter para esse novo governo. Como é que o senhor se sente sendo um representante do setor de serviços também além da indústria? Olha, a responsabilidade nossa é com o setor produtivo como um todo. E serviços representa muito no PIB brasileiro. A área do setor terciário representa mais de 70% do PIB e, por isso, o presidente Michel Temer, prestigiando o segmento de serviços, modificou o nome do Ministério para Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Era uma reivindicação do segmento. Mas muito mais do que ter o nome serviços no nome do Ministério, é ter a pauta do segmento. E nós estamos trabalhando a pauta do segmento, porque sabemos da relevância que é, sobretudo, para a geração de emprego e de mão de obra qualificada que emprega o segmento. Portanto, nós estamos empenhados em avançar e ajudar este segmento que é da maior relevância para a economia do Brasil. E nós agradecemos, ministro, pelo seu dinamismo e temos certeza que, nesse caminho, a área de serviço vai ter um reflorescimento no Brasil, porque nós somos aqueles que geramos mais empregos e é a grande necessidade nossa. Muito obrigado, ministro. Sérgio Galindo, presidente Sérgio Paulo, presidente da Brascom. Isso. Pode falar o nome todo, mas o primeiro nome eu gosto dele composto. Sérgio Paulo. Tá bom? Nós estamos aqui com o Sérgio Paulo, que é presidente da Brascom, e teve uma atuação muito importante no dia de hoje, colocando para o ministro todos os aspectos que hoje influenciam muito a área de TI. E eu gostaria que o Sérgio Paulo nos falasse um pouco como é que ele sentiu a reação do ministro para as suas colocações. Primeiro, ressaltar a importância desse encontro aqui na CNS com o ministro Marcos Pereira, que assumiu, de fato, como bandeira a defesa do setor de serviços, e ressaltar também a importância da participação do CEPROSP dentro desse contexto como um todo, representando o setor de tecnologia da informação e comunicação. Segundo, ressaltar que a modificação introduzida pela medida provisória 774, que faz a tributação previdenciária sair da Receita e voltar para a folha de pagamentos, ela, de fato, é uma medida que é contra o melhor interesse do Brasil, na verdade. O setor de tecnologia da informação e comunicação foi o pioneiro nessa medida, lá em 2011. E ela foi, na verdade, construída levando-se em conta as características específicas do setor. O setor que é intensivo em mão de obra, a parte de serviços e de software. Um setor que tem, entre os seus empregados, aqueles com a maior longevidade educacional, doutorados, especialistas, mestres, etc., e que tem uma remuneração 2,3 vezes maior do que a remuneração média brasileira. Ora, esse setor defendia o seguinte: se nós desonerarmos a folha e passarmos a tributação para a Receita, o setor vai crescer formalizando empregos e vai crescer aumentando a arrecadação. O que nós observamos entre os anos de 2011 e 2016, o ano passado, onde essa medida esteve em vigor, foi que o setor produziu uma arrecadação adicional de 4,2 bilhões de reais em relação à arrecadação de 2011, quando a medida foi inserida. Essa arrecadação combinando o quê? A contribuição previdenciária, o imposto de renda da pessoa física e o FGTS. Então, quando nós olhamos historicamente, o setor cumpriu aquilo que ele pretendia fazer. E isso por quê?
porque contratou 95 mil postos de trabalho, porque aumentou a remuneração 2% ao ano, acima do próprio crescimento da receita do setor. Mas, doutor Sérgio Paulo, não é isso que a área econômica do governo vem dizendo. A área econômica do governo vem dizendo que a arrecadação diminuiu em todos os setores onde foi feita a desoneração da folha de pagamento. Então, mas talvez haja um erro de avaliação, ou então não foi feita uma avaliação especificamente para cada setor. Esses números estão abertos, é um relatório que nós preparamos da Brascom, e ele demonstra efetivamente que a arrecadação agregada da contribuição previdenciária com o imposto de renda da pessoa física e o FGTS aumentou. Claro que a previdenciária diminuiu, isso é natural, você teve uma alíquota menor, uma alíquota na receita, mas ela foi feita justamente para fomentar o crescimento. Agora, veja bem, nós já tivemos no ano passado, pelo aumento da alíquota, que era de 2% para 4,5%, e também a recessão, já tivemos um impacto grande com a perda de 13 mil postos de trabalho dentro do setor. O que a gente está vendo para frente? Se a volta da tributação da folha de pagamento de fato acontecer, em mais 3 anos o setor demite alguma coisa como 83 mil empregados. A gente vai retroceder ao patamar de empregos de 10 anos atrás. Por outro lado, se nós mantivermos a tributação sobre a receita, como ela está hoje, considerando-se a alíquota de 4,5%, já foi aumentada, o setor tem chance de crescer mais ou menos 7,2% ao ano nos próximos 3 anos, o que é uma taxa menor do que a média crescida nos últimos anos, que foi para lá de 10%. E nessa condição, a gente vai botar mais 21 mil empregados para dentro do sistema, para dentro do setor. Então, esse momento é um momento de muita importância, porque vai ser um divisor de águas e para um crescimento e para uma diminuição. Você acha que as empresas do setor estão colaborando ou entendendo a importância desse momento? O momento é, de fato, importante, o momento é crítico e é necessário que o setor esteja unido no seu pleito, tá certo? Para abrir os canais de comunicação. A gente precisa conversar com o Poder Executivo, com o Ministério da Fazenda, com o Ministério do Planejamento. Temos já interlocução com o MCTIC. Hoje aqui o ministro Marcos Pereira é um canal qualificadíssimo de interlocução, então nós precisamos estar unidos. A parte associativa, a ABS, a CESPRO, a Brascom, a ACAT, estamos unidos nesse mistério. Aqui com esse evento estamos unindo agora os nossos esforços com a CNS, a FENAINF também está apoiando, e é isso que a gente precisa fazer, uma grande mobilização setorial de todos os relevantes entes representativos desse setor e abrir uma interlocução qualificada com o governo e com o Congresso Nacional também, porque está nas mãos do Congresso a tramitação da medida provisória. Fundamentalmente, o que nós precisamos é uma grande mudança na sociedade brasileira no sentido de reconhecer a prioridade do setor de tecnologia da informação e comunicação para o Brasil. Todos os países desenvolvidos têm na TIC a sua prioridade de desenvolvimento econômico, porque é o setor transversal, afeta todos os outros, afeta o comércio, afeta a indústria, afeta todos os serviços, afeta a agricultura, afeta tudo. E é um setor que tem a maior capacidade de agregação de valor, porque na medida em que a gente faz a transformação digital, mais softwares são produzidos, mais aplicações são produzidas, mais serviços são prestados e os profissionais que prestam esses serviços, desenvolvem os softwares, integram os sistemas, são profissionais altamente remunerados. Então, a gente tem um efeito que os economistas chamam de externalidades muito importante sobre o resto da economia como um todo. A sociedade brasileira precisa se convencer de priorizar esse setor. E a minha satisfação de estar aqui hoje nesse encontro é perceber que a CNS tem essa visão, o CEPROSP tem essa visão. E, em conjunto com todas as demais entidades representativas, a gente precisa abrir o diálogo, fazer esse convencimento para que o setor permaneça na tributação sobre a receita bruta. Você acha, Sérgio Paulo, que
Isso seria uma coisa importante, esse trabalho, para o aspecto da produtividade no Brasil, que é muito baixa e não vem crescendo? Com certeza é. O setor de tecnologia da informação e comunicação, e principalmente agora nesta nova onda tecnológica que a gente chama, no geral, de transformação digital, é o setor que mais produz os ganhos de produtividade. E ganho de produtividade significa você pegar a hora trabalhada de qualquer empregado em qualquer setor e fazer com que essa hora trabalhada produza mais riqueza, certo? Como aconteceu no nosso setor. Nós tivemos, no período entre 2011 e 2015, um crescimento da receita anual de 12%, certo? 12% ao ano. E um crescimento da remuneração de 14,2% ao ano. Então, um crescimento expressivo. E é assim que uma economia moderna funciona. Os negócios crescendo numa taxa acelerada, a remuneração crescendo numa taxa ainda mais acelerada, porque você distribui os benefícios da produtividade. Sem produtividade não há futuro para o Brasil. E sem a competitividade do trabalho brasileiro, também não há futuro para o Brasil. E veja, no nosso setor de tecnologia da informação e comunicação, o nosso profissional do Brasil, ele não concorre entre uma empresa e outra. A gente concorre entre países. Porque o trabalho hoje é um trabalho que se faz remotamente, é um trabalho através da internet. Então, o profissional do Brasil está concorrendo com o profissional da Índia, da Indonésia, do Chile, do México, da Colômbia, da Hungria, de qualquer país do mundo. Então, nós precisamos ter competitividade na nossa força de trabalho para continuar evoluindo, a ampliação, a penetração das tecnologias digitais para aumentar a produtividade geral do Brasil e, consequentemente, a competitividade do nosso país em âmbito internacional. Obrigado. Apesar que ele falhou bastante hoje, né? Sem nada. Eu tenho uma boa, né? Que eu estava esperando. Se acontecesse comigo, eu já sabia o que eu ia falar. O microfone é que nem gerente de banco. A hora que você precisa, falha. Né? Muito legal. Muito legal essa. 3, 2, 1, gravando. Eu gostaria de agora falar com o João Sanzovo, que é presidente da Abras, Associação Brasileira de Supermercados. João, nós aqui no nosso encontro tivemos muitas falhas do microfone no meio do caminho, como nós pudemos observar aqui no nosso programa. Se o microfone falhasse, a hora que você fosse falar, o que você diria para nós? Tem uma brincadeira que a gente faz que pode até me complicar lá nos bancos que eu trabalho, mas talvez não consiga uns investimentos e umas taxas tão boas. Mas a verdade é que microfone, quando falha, é que nem gerente de banco. A hora que você precisa, falha. Mas também vou fazer uma ressalva. Gerente de banco no fundo, é sempre bom. Você tem que levar ele lá para o fundo da agência, lá na mesa do fundo, daí ele fica bom. E a nossa reunião com o ministro hoje da Indústria e Serviços, Indústria, Comércio e Serviços. Como é que você enxerga, João, para a sua associação? Muito importante. Está de parabéns à CNS por promover essa união entre os serviços de comércio, a UNEX, que é a União Nacional de Empresas de Comércio e Serviço, com a CNS, que é mais específica de serviço, e o ministro, ele poder ouvir dos empresários as suas demandas, as suas necessidades, as suas sugestões. As nossas bandeiras dentro da UNEX são a simplificação tributária, por exemplo, que traria uma redução de custo para as empresas e, consequentemente, dos seus preços para os consumidores. A modernização da legislação trabalhista. Essas são bandeiras que a CNS também estará junto com a UNEX, eu tenho certeza, porque trará maior desenvolvimento com mais rapidez para o Brasil, que tanto está sofrendo nesse fim dessa crise que nós passamos. Já sentimos no setor de supermercados, os empresários
já tem um grau de confiança maior. Sentimos também, através de levantamentos da Nielsen, que a Abrams pediu, que os consumidores também começam a ter um grau de confiança maior. Isso é positivo para nós sairmos da crise. E esses momentos com o ministro, podendo dialogar e trazer essas demandas, é muito importante. A área que mais hoje preocupa todos os brasileiros, todo mundo no Brasil, é o aspecto do desemprego. Você acha, João, que essa parte do desemprego ele poderia ser minorado com essas ações que estamos fazendo juntos? Sem dúvida. A gente sabe também que dos indicadores econômicos, o desemprego será o último a reagir, infelizmente. Como também foi o último a mostrar queda, né? Porque a volta do emprego depende, como eu falei, da confiança dos empresários de investirem e criarem novas vagas. Isso já está começando, mas leva um tempo para mostrar os resultados. Mas vai chegar, nós vamos voltar a crescer, vamos voltar a empregar, e esses diálogos, essas demandas, o empresário conseguindo falar com o governo e mostrar alguns caminhos, algumas alternativas, ajudará que esse processo seja mais rápido. Na sua visão, você acha que o empresário, com esse atual governo, tem mais diálogo, é mais respeitado pelo governo do que no passado? Nós sentimos que o governo do presidente Temer é um governo do diálogo e das reformas. E nós ficamos felizes que isso esteja acontecendo. Ele se propõe a ser um governo reformista e, para fazer essas reformas, está ouvindo, né? Está ouvindo, está dialogando com todos os setores, e através do ministro do Desenvolvimento e da Indústria do Comércio, do MEDIC, o senhor Marcos Pereira, esse diálogo tem sido muito bom, muito aberto, muito franco, e está surtindo resultados. Nós já temos algumas legislações, algumas reformas já aprovadas, positivas, como a reforma da lei que legalizou a terceirização. Trouxe uma segurança jurídica para os trabalhadores, são mais de 12 milhões de trabalhadores terceirizados, e que as suas empresas viviam numa insegurança jurídica. Então, essa nova legislação trouxe essa segurança jurídica e é muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do nosso país. Obrigado, João. 3, 2, 1, gravando. Cristina, você hoje, nessa reunião com o ministro Marcos Pereira, você estava representando o setor de franchise e teve uma atuação muito marcante. Você teve uma postura muito firme e forte com o ministro. Como é que você se sentiu com essas reivindicações e o seu agradecimento para o ministro? Eu entendo que quando nós somamos aqui na Casa do Serviço Brasileiro, que é a CNS, nós temos que agradecer os avanços e combinar os próximos passos para o setor de serviço. Sabemos que juntos somos mais fortes. Então, ao falar com o ministro do Protocolo de Madrid, que protege as marcas e patentes brasileiras, e franchising tem uma coisa muito importante, porque o nosso legado, o nosso maior bem comum são as marcas, né? O registro de marcas. Eu quis agradecer todo o esforço que ele fez com isto, né? Já assinando o protocolo e agora fazendo com que ande dentro dos diferentes patamares para que isso se concretize. Então, isso é muito importante, acredito que não só para o franchising brasileiro, mas também para outras áreas do setor de serviços no Brasil. Também entendo que é extremamente fundamental estarmos todos conectados dentro dos pontos que são importantes para a área de serviço, seja no que tange a questão da gente falar da desoneração das folhas, falar de terceirização, que é muito importante, e as reformas que teremos por aí, seja da Previdência, seja a reforma política, seja a reforma tributária. Juntos nós somos mais fortes. E como eu falei lá, tudo junto e misturado, fazendo a hashtag aí que vai levar o serviço brasileiro, o setor produtivo do Brasil, ser mais forte e ter o seu lugar ao sol.
Esse lugar ao sol, você acha que seria um lugar ao sol bem, assim, bem satisfatório para nós? Ou o Brasil ainda precisa se desenvolver muito para ter um lugar ao sol confortável? Para ter um lugar ao sol confortável, sem dúvida nenhuma, né? Nós sabemos que, como setor produtivo, temos muito que avançar e dizer o quanto contribuímos para que nossa sociedade cresça de uma forma efetiva, porque, afinal, nós contribuímos para ensinar todos os cidadãos brasileiros a pescar, a ter o seu negócio ou a ter a sua profissão reconhecida e somando em um Brasil que seja forte, que seja digno, que tenha condições para todos, mas através da economia, através da sua participação na sociedade e não numa visão puramente assistencialista. Então, acho que conectados aqui dentro da CNS, que é a Casa de Serviços Brasileiro, somando, nós chegaremos lá. Mas não é um trabalho simples, vamos ter que batalhar muito. Mas eu acredito no Brasil, acredito que nós somos capazes de vencer o momento econômico que vivemos e termos um país melhor para todo mundo. Com toda essa colaboração, sem dúvida. Nesse dia que nós encontramos aqui com o ministro, o Seabra, que participou, teve uma atuação muito importante, ele vem agora nos falar sobre a união que ele fez nessas associações. Seabra, o que você tem para nos dizer sobre isso? A UNEX nasceu de uma convergência de 7 entidades que, sem ego, sem brilhantismo pessoal, sem olhar para o umbigo, se uniram para que tivesse uma voz única nos 3 poderes, para que a gente pudesse levar os nossos interesses no Poder Executivo, no Parlamento brasileiro, através da Frente Parlamentar de Comércio e Serviços, hoje muito bem liderada pelo deputado Rogério Marinho, e também no Judiciário. Nós estamos fazendo uma caravana, uma peregrinação de audiências em todas as instâncias do poder para levar a importância da UNEX. Dessas 7 entidades de comércio e serviço, liderada pela Abras, através do presidente Fernando Amada, que teve a ideia precursora, quando ele veio da NRF, lá dos Estados Unidos, vendo a força que o setor de comércio e serviços tinha junto ao Capitólio, nós nos sentimos órfãos aqui na esplanada dos ministérios. Então, ele convidou a Anamaco, que é os lojistas de material de construção, a Abad, os atacadistas distribuidores, ao Shopping, que é os lojistas de shopping, né, a CNDL, que é a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, são 7 entidades de âmbito nacional que se unem para ter uma única voz. Hoje nós representamos 1 trilhão de faturamento. Nós representamos 20% dos empregos formais do Brasil. Nós representamos 65% das transações financeiras que ocorrem em nosso país. E nós não temos voz. A indústria tem 7% do PIB, o agronegócio tem 13%. Nós representamos quase 73% do PIB brasileiro e não temos uma voz ativa. Nós não aprendemos a nos mobilizar, nós estamos aprendendo a nos juntar. É o que nós fazemos hoje, aqui, junto à Confederação Nacional de Serviços, a CNS. A convite do presidente, nós viemos nos juntar para defender as pautas comuns, as pautas para um Brasil melhor, uma pauta convergente na geração de emprego e renda, uma pauta que traz para o Brasil, não para os nossos umbigos, para as nossas empresas. Nós vamos beneficiar um país, o desenvolvimento da nação brasileira, nós vamos gerar emprego, nós vamos gerar renda, nós vamos gerar o progresso. Através da unidade, porque uma voz sozinha, ela não ecoa. Agora, quanto a essas 7 entidades que faturam 1 trilhão e está vindo outras confederações se juntar ao UNEX, nós sim vamos ter uma voz ativa. E esses 2 anos de trabalho que nasceu a UNEX em agosto de 2014 e a Frente Parlamentar nasceu em março de 2015, liderada pelo deputado Manuel Júnior, hoje liderada pelo deputado Rogério Marinho, a gente procura nutrir o parlamento brasileiro
do efetivo conhecimento das necessidades dos setores de comércio e serviço. As massas sindicais se mobilizam numa rapidez enorme, falando em verdades para a sociedade brasileira, falando em verdades, né? Então, nós falando a verdade, mostrando com clareza o valor da terceirização, por exemplo, trouxe a aprovação de uma discussão de mais de 20 anos dentro do Congresso Nacional. Quando a Frente Parlamentar se une às demais frentes do Congresso Nacional, se une aos demais parlamentares, principalmente da Frente Parlamentar da Agropecuária, mostrando que o Brasil tem caminhos e que possamos caminhar juntos, nós construímos uma terceirização. Aprovamos também no Congresso Nacional a lei da famosa lei da gorjeta, regularizando o problema sério dos 10%. E nós vamos aprovar a reforma trabalhista. Nós vamos reformar a reforma trabalhista para gerar emprego. Essa legislação que está aí deixa excluído do emprego mais de 100 milhões de brasileiros. Aí a fala errônea de movimentos sindicais faz com que ingesse as relações e o empregador corre um sério risco na contratação. Os passivos trabalhistas que gerados por gerar emprego, esse sim traz a preverificação do trabalho, da renda e do emprego. O trabalhador quer trabalhar, e para o trabalhador poder trabalhar, ele precisa de empresas, ele precisa de empregadores, precisa que um Brasil avance, que nós possamos respeitar o lema da nossa bandeira, ordem e progresso. Isto é o UNEX. Essa UNEX olha também um problema que os empresários estão sempre colocando, que é a justiça do trabalho. Nós tivemos, o ano passado, em torno de 3 milhões de novas ações na justiça do trabalho, que é um número incomum no mundo inteiro. Talvez a gente tenha no Brasil a somatória de todo o resto do mundo de ações na justiça do trabalho. Como é que você enxerga isso? Isso vai terminar. Essa loucura vai terminar. O que nós vamos colocar em uma espinha dorsal da nova reforma das leis, da modernização das leis do trabalho, é que o contratado, o acordado entre o empregador e o seu colaborador seja respeitado e não venha depois uma lei retrógrada querer regir essas relações de trabalho. O que eu acordar será sobre os legislados. Então, nós faremos um contrato mais perfeito, mais harmonioso com os nossos colaboradores, que nenhuma empresa também existe sem colaborador. Nós precisamos do mercado de consumo e precisamos de gente que sirva esse mercado de consumo tão pujante que é o mercado consumidor brasileiro. Então, as relações acordadas entre o empregador e o contratado, o nosso querido colaborador, serão válidos, serão permanentes e nenhuma judicialização poderá vir além do que aquilo que foi acordado. A mesma coisa na rescisão. Nós vamos procurar uma rescisão perfeita, criar uma câmara de conciliação onde o empregado, o empregador e um representante, tanto patronal como laboral, posso reunir numa mesa de conciliação e o que ali ajustado, acordado e assinado está ratificado. Não tem que mais procurar valores da justiça. O problema é que alguns advogados, lamentavelmente, induz o colaborador a uma ação trabalhista prometendo milhões e milhões de fundos. Você tem mais direito a isso, você tem mais direito a isso. E o trabalhador envolve nessa lábia, né, se envolve nessa fantasia que ele tem direitos e não tem sucumbência nos processos. Então, o trabalhador perde aquilo que ele não tem direito e inventa mentiras. E o sistema judiciário ele é paternalista nesse sentido, o empresário não é respeitado, né? Muitas das vezes se dá um direito, não pela lei, mas um sentimento de paternidade que o juiz, o poder judiciário tem, falando que aquele é um pobre coitado, o trabalhador é um pobre coitado, um incapaz. Isso é mentira. Isso tem que acabar no Brasil. Então, a gente dando valor às partes, valor ao colaborador, que nós precisamos dele, valor ao empregador, que nós precisamos que gere emprego e renda,
valorizando este acordado, acaba essa enxurrada de ações trabalhistas que prejudica tanto o Brasil. Nós estamos vivendo um momento muito importante, que é a reforma da Previdência. Você enxerga o que hoje os sindicatos laboriais estão falando para os trabalhadores e para a imprensa, que vão tirar o direito dos trabalhadores? Você enxerga isso como uma verdade que tenha que ser dita, ou os trabalhadores estão sendo enganados por visões errôneas da sociedade? A Previdência tem que ter reformulada. Não para nós, mas para as novas gerações. Este país não é o país que nós recebemos dos nossos pais. Nós temos que ter coragem de resguardar os direitos da Previdência, que a melhor Previdência que tem é a pública, é a mais garantida. Né? Então, nós temos que resguardar isso. Mesmo que a gente faça uma complementação no sistema previdenciário privado. Estas inverdades que dizem sobre a Previdência é porque 20% que usa 80% do bolo quer manter os 80% do bolo. Vejam bem, meus amigos, não vamos cair nesses contos de carrochinha. São os marajás do então presidente Collor que quer manter esse sistema previdenciário que está aí. 20% comendo 80% do bolo. Então, nós temos que ter regras claras. E os direitos têm que ser igual para todos, isso é constitucional. Eu não posso dar um direito a aposentadorias de R$100 mil contra o limite de uma previdência do setor privado é limitado a R$5 mil. E muitos poucos ganham R$5 mil. Se não me engano, por volta de 70% dos aposentados recebem um salário mínimo. Agora, essas inverdades que são plantadas na sociedade brasileira é para proteger 20% daqueles que não contribuíram e daqueles que não querem um Brasil melhor. Eles querem continuar na sua zona de conforto, usufruindo do 80% do bolo, que deveria ser partido de iguais partes para todos. Isso é Constituição brasileira. Isso é direito perene. Eu não posso querer mais que o meu irmão. O meu irmão não pode querer mais do que eu. Porque esses 20% estão implantando inverdades. Procure, pesquise. Esses 20% comem 80% do bolo da nação brasileira. Obrigado, senhor. Você tem uma coragem violenta. É mais eu que devo falar, não. Nós estamos aqui com o João Carlos, que é da GS1, Associação Brasileira de Automação. Ele teve uma participação hoje muito importante na nossa conversa com o ministro Marcos Pereira. João Carlos, como é que você viu o ministro se reunindo com a área de prestação de serviços? Qual foi sua visão desse encontro? É uma área muito importante e não poderia o ministro estar insensível à grandeza dessa área. Nós mesmos da GS1 Brasil, que é uma entidade multissetorial, onde lá nós temos mais de 60 mil empresas de 40 segmentos diferentes ativos e a área de serviço representada por muitas dessas empresas, muitas desses segmentos, é extremamente relevante para nós da GS1. Agora, na GS1, você tem uma função muito importante, porque esse setor acaba congregando todas as áreas de serviços, área da indústria. A integração é uma coisa muito importante no seu setor, né? Como é que você se enxerga participando de uma reunião onde tem diversos setores colocando cada um os seus pontos de vista? Nós já estamos acostumados, dentro da GS1, por ser uma entidade extremamente multissetorial, nós temos lá indústria, temos varejo, temos serviços, temos entidades ligadas ao governo, o Exército está lá com a gente, a Aeronáutica está lá com a gente.
Então, a heterogeneidade de perfis de segmentos é muito grande e nós que basicamente trabalhamos com inovação, com tecnologia, com novas tecnologias no sentido de racionalizar processos dentro de empresa, diminuir custos, trazer sempre ganhos de produtividade, e nós já estamos nesse mercado há quase 40 anos trazendo esses benefícios. Para nós foi uma participação muito interessante. A Confederação Nacional de Serviços certamente poderá ter da GS1 uma parceira que buscará ajudá-la dentro desse nosso perfil tecnológico, que nós poderemos ajudar em muitos aspectos para que haja esta melhoria, muitas vezes através da inovação e sempre buscando ganhos de produtividade para toda a cadeia produtiva. Ô, João Carlos, essa área de produtividade é uma área onde o Brasil precisa melhorar muito. Você vê um espaço para melhora do Brasil na área de produtividade? Acho que sim, mesmo falando dos nossos padrões. Hoje a GS1 está presente em mais de 150 países e muitos países, com as suas respectivas GS1s, já estão com maior produtividade em alguns segmentos, com uma utilização de uma tecnologia que hoje ainda não está sendo utilizada no Brasil. E é um trabalho permanente nosso de buscar cada vez mais novas tecnologias para que possam serem implementadas no mercado brasileiro, consolidadas nesse mercado, para que as empresas nos respectivos segmentos, inclusive no segmento de serviços, possam obter este ganho de produtividade com essa nova utilização dessas tecnologias. Obrigado, João. Ok, obrigado. Obrigado. Ok. Junto com o Ministério. Ok. Te chamo de Stephanie da Abras. Sou vice-presidente de assuntos institucionais da Abras. 3, 2, 1, gravando. Nós estamos aqui com o vice-presidente de Assuntos Institucionais da Abras, Associação Brasileira de Supermercados, com o Stephanie. Ele teve uma atuação de colaboração nesse nosso encontro. E eu gostaria, Stephanie, que você nos falasse como é que você vê as associações e a junção dos trabalhos com um objetivo comum. Como você enxerga isso? Sim, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que tem realmente um fato novo, essa convergência de pauta das associações. Essa reunião hoje, inclusive, é um reflexo disso. Eu acho que nós temos hoje um governo que é receptivo com os pedidos do setor de serviços e as associações que têm uma pauta comum que não era o caso antes. Eu vou falar também da Frente Parlamentar do Serviço, que foi criada há 2 anos atrás e que começou com dificuldade, como Frente Parlamentar. A UNEX se criou, a UNEX, que é a União do Comércio e do Serviço, se criou uma Frente Parlamentar. Essa Frente Parlamentar, no início, estava realmente com algumas dificuldades para atuar. E hoje eu vejo realmente essa Frente Parlamentar, que é uma Frente Parlamentar importante, que está conseguindo colocar os assuntos importantes para o setor de serviço. Quantos representantes tem nessa frente parlamentar, aproximadamente? Nós temos na Frente Parlamentar hoje mais de 200 deputados federais e mais de 25 senadores, ou seja, uma representatividade importante para o setor. Você vê, Stephanie, que esse encontro, a visita do ministro aqui na CNS, é um sinal de que a área de serviços vai ser mais importante, mais ouvida, com uma participação maior? Eu acho que isso é um fato realmente relevante. Nunca tivemos um ministro tão atento às questões de serviço, do comércio, e a presença dele nessa reunião da CSN me parece fundamental para mostrar o empenho que ele tem com o setor de serviço. Obrigado, Stephanie. Obrigado. A primeira parte ficou boa, deu? Faz de novo, por favor. 3, 2, 1, gravando. Eu estou aqui com o secretário executivo do Ministério da Indústria,
Comércio e Serviços, Marcelo Maia. Marcelo Maia, você que tem uma secretaria ligada à parte de serviços, como é que você enxerga esse novo governo que nós temos há muito pouco tempo, inclusive incluiu o nome de serviços no Ministério? Como é que você enxerga essa atuação do Ministério e a sua atuação na área de serviços? Bom, obrigado. De fato, o nome de serviços ele foi agregado ao Ministério no início do governo atual, do governo Temer. Estamos fazendo mais ou menos um ano hoje com o nome, de fato, fazendo parte do Ministério. A nossa Secretaria de Comércio e Serviços ela existe já desde 2005 e a tônica e a importância o desafio que temos dentro do Ministério é fazer com que o setor de comércio e serviços, que hoje já representa aproximadamente 70% do PIB na economia real, ela se traduza também na importância das políticas públicas, de todas as iniciativas, dos planos de ação que nós determinamos dentro do governo federal, para que eles se transformem dentro do setor de serviços como prioridade dentro da pauta e da agenda econômica do governo. Como você vê, Marcelo, a atuação dos empresários lhe auxiliando ou dando a munição necessária para que você preste e mostre a importância do setor de serviços? É fundamental a participação de empresários, sejam através diretamente das empresas ou das entidades que as representam. E aí eu queria fazer um parênteses aqui para parabenizar o dia de hoje que tivemos, o dia de trabalho aqui na CNS. Eu acho que foi um dia extremamente produtivo, extremamente importante, porque conseguimos unir hoje entidades e empresas do setor de comércio com entidades e empresas do setor de serviços, procurando unificar a pauta, procurando transversalizar as demandas, e isso é insumo primordial para que a gente possa desenvolver as políticas públicas. Não faz sentido nenhum desenvolvermos políticas públicas dentro da esplanada dos ministérios, porque a realidade ela acontece na rua, acontece nos grandes centros, é lá onde o setor produtivo está produzindo, está gerando emprego, está pagando impostos, ou seja, enfim, quem contribui para a evolução do país é o setor produtivo que está na ponta. Então, quanto mais próximo estivermos, nós do Ministério, do setor produtivo, de quem produz, de quem está sentindo quais são as dificuldades do ambiente de negócio nacional, onde a gente deve atuar, quanto mais próximo estivermos, mais eficaz seremos na definição das políticas públicas adequadas, na definição do plano de governo adequado, e para que as reformas estruturantes que a gente que estamos hoje focados em tornar uma realidade, elas traduzam de fato as necessidades do setor empresarial nacional. Pela sua percepção, relacionamento com o ministro, como você acha que ele percebeu esse nosso encontro de hoje? Sem dúvida nenhuma, foi fantástico. Eu acho que foi um encontro, eu chego a dizer, até histórico, porque eu acho que são iniciativas desse tipo que faz com que a gente consiga, de fato, ter mais certeza de qual caminho a gente deve prosseguir. É muito importante quando você junta diferentes entidades, diferentes empresas, diferentes demandas, e procura ver que, na prática, os grandes pontos, os macropontos que a gente precisa atuar para melhorar o ambiente de negócio nacional, eles são transversais, eles são uma unanimidade entre as entidades, e eu tenho certeza que o ministro saiu daqui de hoje muito confortável com essa reunião e muito satisfeito, porque isso vai se traduzir em uma maior tranquilidade e uma maior assertividade na hora de definirmos o nosso plano de trabalho dentro do Ministério. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Cadê o papel dele? Dei para você? Ah, não, tem o cartão dele. Peraí. Você usa o termo intermediação. A plataforma de intermediação e agenciamento. A gente não é prestador de serviço. Okay. A gente interconecta. Sumiu o cartão. Você tem outro cartãozinho? Não, está aqui, ele marcou o nome dele. Aqui? Não, está aqui. Ah, está aqui. Está aí, ó. Isso, Caio Leonardo. Caio Leonardo é o que vai falar. Eu sou Relações Institucionais da ABO2O. ABO2O. E o Ian é o presidente. Ele é o presidente.
relações governamentais? Não. Ou institucionais. Institucionais, né? Institucionais é melhor. Isso. Aqui é institucionais. Quando está com o governo, é governamentais. Sempre se falar, você vai levar a câmera. Ok. 3, 2, 1, gravando. O Caio Bernardo, ele é Relações Institucionais e que está aqui junto com o seu presidente, com o Ian, que fez uma colocação muito importante na reunião com o ministro. E eu gostaria, Caio, que você nos contasse como é o funcionamento dessa instituição que você está sendo Relações Públicas. A ABO2O representa as empresas de serviços ou assim, plataformas de intermediação e aliciamento de consumidores que liga aquele consumidor que está online ao prestador de serviço ou ao comércio que esteja offline. Então faz um contato, como, por exemplo, o iFood, a quem o consumidor acessa pela internet e vai receber o produto comercializado pelo restaurante do outro lado, dentro, onde quer que ele esteja fisicamente. Então sai do ambiente virtual e chega ao ambiente físico, a loja física do outro lado. Essa é a função do ABO2O, por isso que ele chama online to offline. Liga quem está online a quem está offline. E essa ligação, ela tem uma importância muito grande, porque é exatamente desta ligação é que o serviço acaba acontecendo. Esse fornecimento, essa prestação de serviço, ela necessita exatamente dessa integração. Como é que você se sente numa função tão importante nessa integração de uma coisa que o Brasil precisa muito que isso funcione? O comércio online ainda está muito iniciante no Brasil e ele precisa que essa conexão funcione perfeitamente. Como é que você vê esse trabalho que vocês estão fazendo, Caio? O setor de online to offline hoje representa R$1 trilhão ano para a economia brasileira. Cresceu 32% no último ano. Então, é uma área de importância crescente, já marcante hoje, e o alcance de novas institucionalidades, da presença desse setor proximamente ao Ministério do Desenvolvimento e no conjunto das outras associações de comércio e serviços é o que há de mais importante hoje no ambiente institucional dessa entidade. Nós estamos aqui para interagir, para passar a ter assento nas instâncias de decisão, nas instâncias de encaminhamento de políticas públicas. Obrigado, Caio. Satisfeito? Obrigado, Ian. Obrigado, hein? Obrigado. Presidente, obrigado pela gentileza. 3, 2, 1, gravando. A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial teve agora uma ampliação da sua atuação. Ela agora vai também atuar em relação à área de serviços. E eu gostaria, Luiz Augusto, que você, que é o presidente da ABDI, nos falasse como é que você está enxergando essa maior abrangência da sua atuação. A agência, por determinação do ministro Marcos Pereira, seguiu um caminho de se trabalhar o desenvolvimento industrial em toda a sua cadeia. Isso inclui, obviamente, considerar as discussões de comércio e serviços, principalmente, que é uma área muito relevante para a economia brasileira. Então, nesse primeiro momento, nós criamos uma coordenadoria de comércio e serviço, que está em constante contato com a CNS, e agora nós temos a oportunidade de também apoiar projetos da área de serviço. É uma mudança considerável na estrutura da agência, que nos últimos 12 anos só trabalhou a questão de cadeia industrial, e agora nós vamos ampliar um pouco mais o escopo do trabalho. Luiz Augusto, você vê uma reunião como essa hoje, onde teve uma integração em diversas associações, como é que você enxerga isso como uma base para o seu serviço?
Isso é fundamental. Primeiro porque nós temos na CNS a capacidade de aglutinar todos esses players, todos esses participantes. É importante que todos possam sentar à mesma mesa. E nada mais importante do que isso aconteça aqui, nessa casa. Isso facilita muito para a gente, no governo federal, para que quando nós possamos apoiar ou criar algum projeto voltado à área de serviço, nós possamos ter um interlocutor com qualidade, como é o caso da CNS. A plataforma, sendo a mesma das reivindicações, entraria nessa linha de facilitar o entendimento do Ministério sobre as necessidades dos setores? Sem dúvida. A gente já tem dentro do Ministério a Secretaria Nacional de Comércio e Serviço, que já atende às demandas do setor, mas, obviamente, em reuniões como essa, extremamente qualificadas e com todo o setor à mesma mesa, fica muito mais fácil para que o Ministério e a agência também, a BDI, nós possamos fazer uma defesa conjunta dos interesses do setor como um todo. Você, dentro do Ministério, você sente da parte do ministro uma importância e uma dedicação para a área de serviços também? O ministro ele é oriundo da área privada. Então, eu arriscaria dizer, seguramente, que poucas vezes nós tivemos um ministro tão atuante para a área privada e voltado à área de comércio e serviços, principalmente, como que nós temos agora. É um ministro que reconhece a importância da área de serviços, não só no atual momento econômico brasileiro, mas também a importância que ele pode ter para os próximos anos. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Melhor. 3, 2, 1, gravando. A Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados esteve hoje aqui na CNS representada pelo Emerson. Emerson, gostaria que você nos desse um panorama da economia em geral, que houve essa mudança do novo governo. O ministro hoje falou que nós estávamos na beira do abismo quando ele assumiu, e eu queria saber de você, nós caímos dentro do abismo ou nos distanciamos do abismo? Qual é a sua visão sobre isso? Olha, é um ponto de vista muito particular, claro. Existem empresas do nosso segmento, atacadistas e distribuidores, que encerraram suas atividades. Então, a opinião para esses, com certeza, é que nós caímos dentro de um abismo. Muitas outras empresas estão passando por grandes dificuldades por questão do grande desemprego que existe no nosso país. Mas, por outro lado, a partir do momento que nós iniciamos esse novo governo com disposição de mudanças, de reformas, aonde a nossa voz está chegando aonde precisa, junto aos parlamentares, isso está sendo muito positivo e muito produtivo. Bem como, por exemplo, essa reunião hoje aqui na Confederação Nacional de Serviços, junto com muitas outras entidades participando. O ministro veio aqui nos participar, o pessoal da BDI, por exemplo, junto aqui, contando as novidades. Então, essa agenda positiva dos pontos em comuns que está sendo construída pelas entidades, visando a melhoria do ambiente de negócios e principalmente do nosso país, isso é o que importa nesse momento. Ou seja, o eu tem que ser sobreposto pelo nós e pelo nosso país. Precisamos construir um país melhor para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, e o momento é esse. Então, temos que acreditar e temos que participar ativamente dessas mudanças que estão e vão ocorrer. Essas mudanças que são fundamentais nesse momento, porque o Brasil entrou numa recessão a mais forte, a mais violenta que nós já tivemos. E estamos agora conseguindo nos distanciar, sairmos dessa recessão. O desemprego fortíssimo. Você vê o aspecto do desemprego como uma coisa importante para o seu setor? Com certeza, porque o desemprego e a falta de renda na mão do consumidor afeta diretamente o comércio e o setor de serviços. E as pessoas com emprego, o mundo gira de uma forma diferente, né? Isso é que nós vamos esperar, né? Que agora tudo isso se reverta num melhor desemprego, né? Tá
bom, Emerson. Obrigado. Viu? Agradeço. Até logo. 3, 2, 1, gravando. O Instituto Food Service do Brasil foi representado aqui pelo Alexandre Guerra. Alexandre, eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre como você está vendo as mudanças na economia. Diminuição de inflação, a grande possibilidade de diminuição da taxa de juros de uma forma mais forte. Como é que você acha que isso influenciaria o seu setor? Bom, eu acho que a gente já teve bons sinais esse ano, mérito, inclusive, do novo governo. A queda rápida da inflação foi algo muito positivo. A inflação ela corrói poder de compra da população, então o mercado de serviço, no nosso caso no food service, é bastante influenciado por uma inflação alta, então isso foi um fator positivo. A consequente queda de juros também é algo que ajuda, né, nos nossos investimentos e em relação aos novos projetos que o food service tem feito e sempre, mesmo num cenário econômico não muito positivo, a gente continuou investindo em crescimento das nossas unidades. E só falaria de mais o aumento, né, a gente começou a ter um aumento no nível de confiança do consumidor, que é algo que é super positivo também para o varejo e que a gente já está notando um benefício na ponta. O que falta é a queda do desemprego. Realmente a gente ainda vai estar com um crescimento limitado, um crescimento da economia limitado, se a gente não tiver essa redução da taxa de desemprego em breve. Que a taxa de desemprego continua elevadíssima, né? E a gente espera que ela comece a diminuir. Agora, Alexandre, o que o seu setor, poderia oferecer para a gente ter um dinamismo maior nessa área dos empregos? Porque eu vejo que, por exemplo, nos Estados Unidos, os Estados Unidos tem uma versatilidade muito grande das pessoas, vêm e trabalham só no fim de semana, ou tem gente que trabalha um dia sim, um dia não, uma liberdade muito grande na forma de trabalho. Você acha que isso seria uma coisa que poderia nos beneficiar? Claro, existe uma discussão nas duas casas, né, tanto na Câmara quanto no Senado, em relação à jornada intermitente do trabalho, que é justamente o empresário poder contratar com mais liberdade da jornada, não precisa ficar preso a uma jornada de 8 horas, 6 vezes por semana. Então, isso tem um exemplo, você deu como Estados Unidos, mas a grande maioria dos países prevê essa jornada. E hoje, na verdade, uma boa parcela da população vive na economia informal porque eles atuam sobre uma jornada de trabalho que não é prevista na legislação. Então, com isso, existem vários estudos, e a gente já levou isso ao poder público, que a gente estima que seriam gerados 2 milhões de novos empregos com a aprovação dessa jornada intermitente, que está sendo discutida no Senado. O autor do projeto é o senador Ricardo Ferraz, que tem trabalhado insistentemente para que passe isso, e também é uma discussão que está dentro da reforma trabalhista, que aí está sendo discutida na Câmara. Então, nós do IFB e o setor de varejo como um todo temos assim batalhado para que a gente evolua, né, nesse tema, e sem dúvida nenhuma vai ter um aumento do número de emprego muito grande com essa medida. Hoje nós sentimos muito uma força, uma união entre diversas associações. Como é que você percebeu isso, Alexandre? Não, nós estamos nos encontrando, né? Tem um fórum de competitividade, inclusive, dentro do MDIC, né, liderado pelo secretário de Serviço, o secretário Marcelo Maia, que tem realmente se mostrado com o objetivo de elevar, né, a participação do varejo, né, as discussões do varejo, do setor de serviço no âmbito nacional. Então, a gente tem
discutido isso muito dentro do Ministério e hoje, aqui na CNS, foi um exemplo. A gente tinha todas as associações ligadas ao varejo, com a presença do ministro do MDIC. Então, eu acho que cada vez mais a gente está unido e isso é muito importante para a gente ter uma coesão, né, do que a gente pede, o que a gente solicita e do que a gente acredita. E só assim, né, a gente vai conseguir ter uma resposta mais rápida e mais eficiente do governo federal. Obrigado, Alexandre.